Posicionamento é a arte de abrir mão e só ficar com aquilo que de fato nós somos, aquilo que a gente pode representar no mercado, aquilo que pode gerar uma imagem, né, clara de nós mesmos. Olá pessoal, na última aula eu falei com vocês, aqui mais uma vez eu, Jaime Troiano, dividindo experiências nessa quinta aula, mas eu falei com vocês sobre técnicas mais profundas de pesquisa utilizando neurociência. E a gente fez o seguinte, há pouco tempo, não muito pouco tempo, né? Depois da Copa, Olimpíada, mais ou menos por aí, nós ficamos nos perguntando o seguinte: tanta gente que veio para cá, algumas ficaram, gente que morava na Escandinávia, gente que morava em países asiáticos muito estáveis, né, previsíveis, né, até onde é ser previsível na vida é possível, adotaram o Brasil como país de residência. Por que que um cara de um país como Dinamarca, Finlândia, resolve adotar o Brasil como sua residência? O que que acontece? Nós não estamos entendendo alguma coisa. Eles estão vendo em nós alguma coisa que nós não vemos. Olha, estão vendo em nós coisa que nós não vemos. Se tem uma coisa importante em branding, é entender de fato o que que os outros estão vendo nas marcas, nas pessoas, nos lugares. Isso nos motivou a fazer um trabalho que a gente denominou de o Paradoxo Brasil. Muito bem. Esse trabalho foi feito usando uma técnica de neurociência, que é aquela que eu descrevi na aula passada. Por meio de imagens e de mapas mentais, as pessoas observavam, junto conosco, o que elas sentiam sobre o nosso país. E qual não foi a nossa surpresa quando o que a gente percebeu é entender que coisas que às vezes a gente, de certa forma, rejeita no nosso jeito de ser, eram profundamente valorizadas por eles, né? Eles vêm de países, como eu disse, de extrema previsibilidade. E a gente aqui vive num país pouco previsível, vamos falar a verdade. O dia seguinte nem sempre se parece com a véspera, né? Melhor traduzir isso pelas frases do grande poeta russo Mayakovsky, que dizia o seguinte: melhor morrer de vodka do que de tédio. O que significa? Essas pessoas viam no Brasil alguma coisa pulsante, intensa, né? De uma previsibilidade relativamente pequena, né? Coisa que a gente odiava ver em nós mesmos, mas eles achavam que por vir de onde vem, isso era um grande ganho que eles tinham, de viver essa experiência pulsante. Daí surgiu o nosso projeto. Eu vou passar para vocês o filme que traduz claramente o que é, mais do que eu dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? O que foi esse estudo e como a gente chegou a 3 grandes conclusões sobre o pensamento ou a mentalidade brasileira. Talvez nós não tenhamos descoberto isso, grandes sociólogos já pensaram o Brasil de uma forma muito inteligente, nós não somos os criadores disso, mas ficou muito claro nesse momento por que que o Brasil tem um lado que os outros, de alguma forma, esquecem de considerar e que eles veem coisas que a gente não vê. Então vejam o filme, por favor.
Então, pessoal, vocês estão vendo o seguinte, essas pessoas estão olhando para o Brasil de uma forma objetiva, né? Comparando com aquilo que eles têm nas suas respectivas terras de origem, e olham para essa coisa pulsante, quase uma montanha-russa que nós somos, e apaixonados por isso, né? Então, talvez a gente tenha que olhar para o Brasil de uma maneira mais ou menos revista. Vamos olhar para aquilo que nós temos de intensidade, de pulsação, como eles veem mais do que a gente, e não querer fazer disso alguma coisa que não pertence a nós, porque nós queremos ter uma sociedade simplesmente muito mais organizada e estável. Isso só foi possível, e por isso que eu dei esse exemplo, por meio dessa técnica de neurociência que é o ZMET, Zaltman Metaphor Elicitation Technique. Muito bem, eu falei desse assunto, de uma técnica, e falei de outras técnicas de pesquisa na aula passada. Todas essas técnicas ajudam muito a permitir que a gente entenda mais ainda aquilo que eu, acho que na primeira ou na segunda aula, falei sobre posicionamento, base no livro, cuja capa está aí, do Ulrich e Jack Trout, o famoso positioning, né? É um conceito ainda hoje traduzido e usado de uma forma controvertida, cada um acha que posicionamento é uma coisa, e eu acho que essa aula é bom para mostrar o que fazer para que a gente possa, na cabeça das pessoas, lembra-se daquele espaço escuro, pequeno, de 1 centímetro cúbico e úmido, seja ocupado de uma forma devida pela sua marca. Como equacionar o melhor posicionamento na vida de uma marca? Então, vamos lá. Você tem, de um lado, uma empresa que quer ter uma identidade para a sua marca, alguma coisa que ela controla, faz parte dos desígnios e da vontade dela. Tem, do outro lado, alguma coisa que as pesquisas revelam, que é a imagem que você projeta daquela marca. Olha, a identidade está aqui, é o que eu quero ser, como eu quero ser visto, mas, do lado de lá, eu tenho a imagem, aquilo que as pessoas falam de mim quando a gente sai da sala. Muito bem. O que eu quero que você sinta é o seguinte, como é que eu faço para que essa identidade possa ser tão bem percebida do lado de fora para que haja, de alguma maneira, essa conexão? É isso que faz o posicionamento. O posicionamento é um veículo. Eu vou mostrar para vocês esse desenho, né? Vocês olhando para esse desenho estão vendo o seguinte, tem de um lado identidade, do outro lado imagem, e entre os dois um caminho. O caminho é o posicionamento, que faz com que, tanto quanto possível, a identidade seja traduzida numa imagem coerente. Nem sempre a gente consegue fazer isso tão plenamente, mas o importante é que, tanto quanto possível, a imagem seja uma expressão de quem eu quero ser, né? Posicionamentos, pessoal, podem ser e precisam ser claros para que essa imagem seja coerente com a identidade. Em primeiro lugar, posicionamentos não podem depender de muitas palavras, de muitos sinais, de muito blá, blá, blá. Tem que ser simples, né? Eu vou lembrar para vocês de alguns posicionamentos que são, para muitas pessoas, para mim também, inesquecíveis, porque eles fazem essa transposição de identidade para a imagem de uma forma brilhante. Não são muitos, mas valem muito como referência para trabalhos que vocês venham a fazer. Quando eu digo o seguinte, olha, impossível comer um só. Eu não sei do que vocês lembram. Eu lembro de uma caixa de bis, eu tenho que me controlar, né? O bis tem essa característica, aquele chocolatinho da Lacta, né, pessoal? É impossível comer um só. Ele é, de fato, a expressão desse momento único em que eu estou sempre pensando, não no bis que eu estou comendo, estou pensando no seguinte, pessoal. O segundo exemplo, um maravilhoso exemplo, é o que foi criado para a linha de produtos Brastemp, uma marca que hoje tem uma posição fantástica, não sei se de liderança de mercado, mas de invejável percepção de prestígio, traduzido pelo posicionamento. Não tem comparação. Isso foi criado na Talent, uma empresa de comunicação que hoje mudou de nome, do falecido e saudoso Júlio Ribeiro, a quem eu presto uma homenagem muito especial, um grande criador de conceitos, que, aliás, me deu o enorme prazer e honra de ter escrito o prefácio do meu primeiro livro, Marcas no Divã. Não tem comparação. Agora, vamos mudar de categoria.
cerveja, quando eu falo desce redondo, do que vocês lembram? Eu lembro de Skol, eu espero que vocês também lembrem de Skol, porque tem uma característica muito própria que grudou nessa marca. Aliás, posicionamentos bons grudam, pessoal, não saem daquela marca, né? McDonald's, amo muito tudo isso. Uma vez eu conheci o seu Larry Light, que era o gerente, diretor, vice-presidente, sei lá o quê, da área de marketing e pensamento estratégico do McDonald's. Foi quando isso foi lançado. Ele falou, é isso que a gente quer que fique, essa sensação de um posicionamento onde eu amo tudo isso. E ficou isso, né, pessoal? E há mais ou menos 10 anos nós tivemos o privilégio de trabalhar com a Globo, com a Rede Globo, né? Para quem a gente desenvolveu um projeto amplo de posicionamento e de proposta, eu vou falar disso na última aula, aliás, e nesse trabalho a Globo queria se afastar um pouco de uma mensagem um pouco arrogante que ela tinha, a Globo a gente se vê por aqui, e fazer alguma coisa que mais revelasse o propósito essencial da emissora, que é a conexão com o seu público. Daí surgiu um posicionamento muito claro, fortíssimo, que é a gente se liga em você, quer dizer, a Globo se voltando para o seu público. E C&A, hein, pessoal? Com quem eu já trabalhei muito também, nos idos da Gisele, não com ela em particular, mas com a empresa do Abuse Use C&A. Enfim, olha, há posicionamentos que grudam e há posicionamentos que não grudam. Diz no Brasil que algumas leis pegam, outras não pegam. Posicionamento é a mesma coisa, alguns pegam, outros não pegam. E como é que eu faço para avaliar se um posicionamento está pegando, está dando certo, eu devo continuar ou não? Aí sim, eu acho que voltamos para a aula anterior e vamos fazer um estudo de imagem, um estudo quantitativo com o público que é potencial consumidor daquela empresa, daquela marca, daquela loja, e avaliar se na visão do mercado, portanto, volto para o Jeff Bezos, aquilo que estão falando de mim quando eu saio da sala, se a percepção que se tem daquela marca é aquilo que eu pretendia que ela tivesse. Não há outro meio. Deixem de lado a vaidade corporativa, pessoal. Vaidade corporativa é aquilo que te impede de olhar para o mercado com clareza, impede de olhar para o mercado com realidade, e façam esse trabalho. Invistam em algum estudo de imagem com uma empresa séria que possa traduzir se o posicionamento que você criou é percebido na sua clareza, na sua plenitude, né? Nos estudos de imagem que a gente faz para detectar se a marca está sendo percebida segundo aquilo que você gostaria, né? A gente usa amostras, faz questionários, etc., etc. e tal, e toma todos os cuidados para que isso aconteça de uma forma estatisticamente correta. E um dos elementos, uma das técnicas essenciais em estudos de imagem é a gente criar mapas perceptuais. Eu vou mostrar para vocês aí um mapa perceptual, né? O mapa perceptual que é uma análise multivariada em que a gente relaciona marcas com atributos e técnicas multivariadas de estatística geram esse mapa. Você não precisa se preocupar em criar o mapa. O mapa é criado por uma análise estatística das relações entre marcas e atributos. Quando você olha para um mapa desses, você pode observar se a sua marca está mais próxima de quem você gostaria que estivesse, está mais distante, quem são os atributos que gravitam em torno da tua marca. É mais ou menos uma fotografia do que está na cabeça das pessoas em quem você quer falar, com quem a sua marca quer conversar. Uma outra técnica importante para a gente construir posicionamento é o que nós fazemos, eu não sei se todas as empresas fazem isso, mas a gente faz isso o tempo todo, é a chamada árvore de valor. O que é a árvore de valor? É uma árvore. Só que é uma árvore que tem um significado especial para nós. Vocês estão vendo aí, ela tem raízes, tem o tronco e tem folhas. Quando o trabalho é feito para definir qual é o posicionamento, que será o tronco da árvore, a gente primeiro verifica raízes. O que essa marca tem em termos de benefícios que ela oferece, o target a quem ela se destina, né? Os atributos que compõem o produto por trás dessa marca
E aí sobe para o tronco e verifica se a marca tem esses atributos, esses benefícios e essas características especiais, qual é o posicionamento melhor para representar essa marca diante do mercado. Vocês lembram do B2C, pessoal? O B2C era o seguinte, a gente sabe que, né, quando eu sei o que eu sou, eu posso fazer coerentemente o que eu mereço fazer, posso sustentar para depois falar. Depois da árvore, você tem o tronco, vem as folhas, né? O que são as folhas? As folhas são o momento em que você pode, baseado no que a tua empresa é, no posicionamento que ela tem, no que diz o tronco, mostrar formas diferentes de ilustrar esse posicionamento, né? Eu tenho aqui um exemplo claro de uma árvore de valor construída para a Sankhya, que é uma empresa de tecnologia que, aliás, crescendo muito, lá de Uberlândia, mas hoje está no Brasil inteiro, tem até um comercial com o Bernardinho que está no ar, falando da Sankhya, né? E o posicionamento que a gente criou para a Sankhya, no momento da sua mudança, ela precisava mostrar, baseado no que ela é, o quanto ela estava indo para frente. É esse liberdade para evoluir, né? E Pressolândia? Pressolândia não é uma loja que está presente em todos os lugares do Brasil, muito forte aqui em São Paulo, é uma loja de utilidades domésticas para casa, e nessa loja você encontra muita coisa para a sua casa, mas é muito comum acontecer o seguinte, alguém entra na Pressolândia para comprar uma xícara, ou um pires, ou um garfo, alguma coisa para a sua casa. Ela se encanta tanto com aquilo que ela vê lá dentro, que ela lembra da casa que ela tem, né? Ela fala, meu Deus do céu, eu acho que eu vou levar mais do que isso, eu vou levar um jogo de pratos, eu vou levar um copo novo, etc. e tal. E daí surgiu um posicionamento que fala do verdadeiro sentido que tem a Pressolândia, que é, Pressolândia, sua casa sempre é a melhor casa. Ou seja, posicionamento é alguma coisa que tem que ser feito com muito cuidado. Posicionamento, dizia uma pessoa que trabalhou no nosso escritório, a gente adotou isso para nós, que é, posicionamento é a arte de abrir mão. E só ficar com aquilo que de fato nós somos, aquilo que a gente pode representar no mercado, aquilo que pode gerar uma imagem, né, clara de nós mesmos. Eu vou pedir para a Cecília dar um depoimento muito claro, Cecília Russo Troiano, né, sócia da empresa, sobre o caso de Xandô. Xandô é uma linha de leites e derivados de leite que tem alguma coisa muito especial em seu posicionamento, porque ela sabe que é leite. Mas não é um leite qualquer, tem alguma coisa a mais, então eu dou a palavra para a Cecília, por favor. Olá, pessoal. Eu queria reforçar um tema que o professor Jaime Troiano já trouxe para vocês, que é um conceito que eu acho que ele é aparentemente simples, mas ele tem uma aplicabilidade nesse universo nosso de gestão de marcas, do branding, fundamental quando a gente está pensando em posicionamento. Esse conceito é essa dualidade, ou essa combinação do que o Jaime comentou com vocês de centrality e distinctiveness, né? Essa palavra é difícil, mas vamos dizer, centralidade e distinção. Vamos trazer aqui para o nosso português. O que são esses dois conceitos? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem que criar um posicionamento. Então, vamos dizer que esse círculo meu aqui seja o nosso posicionamento. Até que de círculo eu tô razoável aqui para vocês. A gente tem que combinar duas dimensões. A primeira, para afirmar pertencimento a uma categoria, que é a gente falar de centrality. E aí a gente falar de coisas que são pertinentes a esse universo da categoria. Deixa eu trazer para um exemplo, foi um cliente que a gente atendeu, que é Xandô. Xandô, talvez alguns de vocês conheçam, uma marca que começou do leite, no interior do estado de São Paulo, da cidade de Araras, numa fazenda que se chama Fazenda Colorado. Então, quando a gente pensa em leite tipo A, né, e a gente pensa em Xandô, centrality significa o quê? O que a gente pode exigir de um leite dessa categoria de leite A? Que ele seja puro, que ele seja feito com 100% de leite tipo A,
Se ele falar isso, pureza, né? Se eu colocar aqui pureza, se eu colocar aqui 100% tipo A, eu estou falando de centrality. Eu estou só afirmando o meu lugar nesta categoria. Mas é o lugar que outras marcas dessa mesma categoria estão disputando. Tem um outro conceito que se combina a centrality, que é o tal do distinctiveness, ou distinção, falei melhor agora, hein? Que faz um caminho inverso. Ele vai buscar, a partir da categoria, o que são os meus pontos de diferenciação. Então, por um lado eu tenho que afirmar pertencimento à categoria, por outro lado eu tenho que mostrar qual que é o meu ponto de vista diferente. O que fez Chandon? Todo o leite produzido de Chandon e todos os outros produtos de Chandon vêm da Fazenda Colorado. Quem tem a Fazenda Colorado? Só Chandon tem a Fazenda Colorado. Esse é um ponto de distinção. O meu leite vem das vacas que eu cuido, que vem das vacas que pertenceram à minha família, uma empresa familiar, que começou com meu avô. Então, ele tem a Fazenda Colorado, ele tem uma história de família, sabe assim? Quem cuida bem das vaquinhas, cuida bem da tua família. Então, contar histórias das vaquinhas, que veio do avô, que é uma coisa que passa de geração em geração, é só ele que tem. Enfim, aqui eu dei exemplos só para pontuar, podem ter outros elementos do distinctiveness, podem ter outros elementos do centrality, mas combinar um com o outro é o que faz um posicionamento ser poderoso, e é isso que fez Chandon ocupar esse lugar no espaço, mostrando o que eu tenho de comum e o que eu trago de diferente. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Bom, pessoal, posicionamento é alguma coisa que exige, como eu já falei, simplicidade, abrir mão daquilo que vocês não são e dizer coerentemente o que vocês pretendem, que seja apoiado pela sua identidade e que possa ser percebido coerentemente do lado de fora. Você tem, quando pensa em posicionamento, que ser simples. Aliás, simplicidade, pessoal, é uma ferramenta essencial para qualquer etapa do branding. E eu não poderia terminar essa aula sem mostrar para vocês um filme que um dia eu descobri no YouTube, contando a história de um caso vivido pelo grande Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro, foi ministro, né? Que tenta conter um ladrão de galinhas que entra no seu quintal. Vejam o que aconteceu. Rui Barbosa era um escritor, profundo conhecedor da língua portuguesa. Ele morava num sobrado grande assim, e tinha um quintal grande. E o quarto dele era na parte de cima. Aí lá ele tinha, no quintal ele tinha pato, marreco, ganso, peru, fazão, tinha de tudo, galinha de Angola e tal. Aí um dia, 2 horas da manhã, ele escutou um barulho assim, ó. E foi lá, colocou o roupão, saiu na sacada, acendeu o holofote assim, ó. Quando ele viu, tinha um cara roubando as galinhas, pato, marreco, ganso, tava tudo embaixo do braço do cara assim. Quando ele acendeu o holofote, o cara olhou pra ele, ele olhou pro cara e falou assim: ó bucéfalo, não és pelo valor íntegro dos bípedes ou dos palmípedes, mas sim pelo ato sorrasteiro de galgares, os proclamos umbrais de minha residência. Se fazes por necessidade, transigo, mas se fazes para abusar de minha prosopopeia de homem digno, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de sua sinagoga. Ou melhor, reduzir-te-ei a 0. Aí o ladrão olhou para ele e falou: mas eu levo as galinhas? Na nossa empresa, quando a gente está terminando algum projeto que envolve posicionamento, muitas vezes a gente chega para os nossos colegas de trabalho e pergunta o seguinte: vem cá, mas eu levo as galinhas ou não levo? Ou seja, a pergunta é: nós estamos sendo simples o suficiente para aquele posicionamento ser claro e sustentável ou não? Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.